Olá, hoje terça-feira, 22 de março, vamos aos destaques desta edição. Instituto de Educação para a Democracia realiza a palestra Relações Internacionais do Brasil em Tempos de Crise. 70 anos de fundação Dorina Novil foi comemorado no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa recebeu a visita da embaixadora Débora Barenboim, chefe do Escritório de Representação em São Paulo do Ministério das Relações Exteriores. A embaixadora foi recebida pelo presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês. O objetivo da visita é difundir cada vez mais a atuação do Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, junto à sociedade brasileira. Para isso, vem desenvolvendo um estreito diálogo com diversos estados da federação. Naturalmente, o São Paulo é a cidade mais visitada por autoridades estrangeiras no Brasil, até mesmo que Brasília. A Assembleia recebe muitos visitantes, muitas autoridades estrangeiras, e é natural que a gente trabalhe junto, e a minha intenção é de oferecer os meus serviços e ter esse contato com a Assembleia Paulista. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, se sentiu honrado com a visita da embaixadora e também com a proximidade do Ministério das Relações Exteriores com o Parlamento Paulista. Uma visita gentil, diplomática, que demonstra o respeito e a harmonia do Itamaraty para com a Assembleia Legislativa Estadual, mas ao mesmo tempo um encontro que foi um encontro amistoso, um encontro diplomático, mas um encontro com conteúdo que vai permitir que a gente faça muitas ações. Ao final da visita, o presidente foi presenteado pela embaixadora com um sinal de bom relacionamento com o Estado de São Paulo. Assembleia, a Rede Brasil, que é o IED, a Rede Brasil, Instituto de Educação para a Democracia, realiza uma palestra sobre relações internacionais do Brasil em tempos de crise. Em sua palestra, a cientista social e professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, Janina Onuki, falou da importância do Brasil recuperar seu destaque no cenário internacional, gerenciando as crises política e econômica. Olha, minha ideia é apresentar um pouco a situação atual da política externa brasileira e as relações internacionais do Brasil hoje em dia, né, no momento de crise econômica e política, em que o Brasil precisa recuperar sua credibilidade internacional. Portanto, as relações com os principais atores da arena internacional, sobretudo China, Estados Unidos e União Europeia. A gente precisa recuperar essa agenda e, ao mesmo tempo, também se voltar para o plano regional, né? As relações com a Argentina, com o Mercosul, que vão ser importantes para o Brasil daqui para frente. O IED foi criado no final de 2015, em solenidade na Assembleia Legislativa, local em que já realizou diversos debates, explica Gleuda Apolinário, diretora do Instituto. Nós já tivemos uma apresentação do Reality Júnior falando sobre democracia, depois a professora Daniele falando sobre economia, e agora convidamos a professora Janina Onuki para falar a relação do Brasil nas relações internacionais sobre a questão da crise. É importante para nós, para um momento de reflexão, para um momento de debate sobre o que está acontecendo no Brasil e entender um pouco os momentos de crise que nós estamos vivendo, mas muito mais com o propósito de ter alternativas e ter soluções para essas crises e fazer essa reflexão, o que podemos contribuir para realmente a melhoria das condições do nosso Brasil. Bom, vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo com sol entre nuvens, a máxima chega aos 30 graus. Campinas, tempo encoberto, faz calor amanhã, a máxima deve chegar aos 31 graus. São José dos Campos, dia com muita nebulosidade, a máxima é de 30 graus. Sorocaba, a quarta-feira será de sol entre nuvens, a temperatura alcança os 29 graus. Ribeirão Preto, o dia será de tempo nublado, faz calor também. Os termômetros deverão marcar até 32 graus. 70 anos de fundação Dorina Novil foi comemorado aqui no Legislativo Paulista. Você vai ver em instantes. Sessão solene comemora 70 anos da fundação Dorina Novil.
Presidida pela deputada Rita Passos, do PSD, a sessão solene tinha como finalidade a comemoração dos 70 anos da Fundação Dorina Novil para Cegos. A Fundação produz livros em braille, falados e digitais acessíveis e promove a distribuição gratuita para pessoas com deficiência visual a mais de 1.400 escolas, associações, bibliotecas e organizações em todo o país. A Dorina foi uma pioneira no campo da inclusão. Foi a primeira professora a se formar, a primeira professora cega a se formar no Instituto Caetano de Campos, depois na Escola Normal Caetano de Campos. E ela foi realmente uma figura extraordinária. E no meu governo nós fizemos um trabalho, foi o primeiro governo a apresentar no seu programa de governo a inclusão social. E tínhamos um trabalho voltado para as pessoas deficientes e que alcançou um grande resultado. A partir dali houve uma grande conscientização que hoje se traduz num apoio cada vez maior à inclusão. Hoje eu não podia deixar de estar aqui porque, como ministra da Cultura, em 2013, teve uma reunião no Marrocos da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E lá, como ministra, nós lideramos pelo Brasil, junto com o Itamaraty, a aprovação da liberação. Foi a primeira vez que essa entidade internacional de propriedade intelectual se sensibilizou, dialogou com direitos humanos e conseguimos aprovar a liberação de todas as obras sem direito autoral. Sim, de domínio público. Sim, para domínio público. Agora, precisam os 20 países, pelo menos, isso é a segunda etapa, sancionarem essa emenda no Brasil, seria uma emenda constitucional. Como senadora, nós conseguimos aprovar esse ano. Então, no Brasil já é uma emenda constitucional, agora precisamos temos 13 países que já progrediram nessa direção, e agora precisamos mais alguns para fazer 20 e a gente poder ter isso liberado mundialmente. Isso é um avanço extraordinário que você vai poder fazer na internet, vai poder fazer impresso, vai poder fazer como quiser. Os ex-presidentes da Fundação Dorina Novil foram homenageados durante a solenidade. 70 anos de existência não é fácil para uma instituição no Brasil. Dorina foi a nossa grande mentora, foi aquela que começou a pensar diferente no seu tempo. Imagine na década de 40 pensar em fazer produtos e não pegar o deficiente e colocar dentro de casa ou dentro de uma instituição. Então, a nossa instituição tem muito de inovador. Então, o que eu falo sempre, no DNA nosso, nós temos essa questão de inovar, de estar à frente do nosso tempo, e assim aconteceu na Fundação nesse transcorrer de tanto tempo. Nós começamos com o livro Braille, que continua também, que é extremamente importante para as crianças cegas, que é a única forma delas se alfabetizarem, né? Se para nós precisamos de números e letras, eles precisam do sistema Braille, até hoje, e continuar por mais tempo para que sejam realmente pessoas de uma cultura maior. Nós precisamos expandir esse trabalho, nós temos que fomentar esse trabalho, divulgar esse trabalho. As pessoas têm que usufruir do trabalho que essa fundação exerce e nós não podemos jamais passar, como eu falei, desapercebido. Então, nesse momento, uma sessão solene em comemoração aos 70 anos de fundação da Dorina Novil, nessa fundação, foi muito importante realmente. Hoje nós tivemos aqui pessoas relacionadas que ajudaram ao longo desses anos, sendo presidentes ou de uma forma ou de outra, sempre tiveram à frente dessa fundação, ajudando com a sua parte. Nós não podemos jamais esquecer e nós temos que pensar nos milhares de pessoas, as milhares de pessoas que vão usar esse trabalho que essa fundação realiza. Muitos já usaram e muitos ainda vão usar. Então nós temos que manter viva e chamar mais pessoas para poder participar e ajudar. O seminário Alternativas de Financiamento para o Transporte Público discutiu alterações na CID, que é o imposto aplicado sobre combustíveis. O seminário Alternativas para o Financiamento do Transporte Público, realizado no auditório Paulo Kobayashi, tinha como finalidade buscar sugestões
para a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que trata de alterações na CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A CID é um imposto aplicado à gasolina, 10 centavos por litro, e ao óleo diesel, 5 centavos por litro, que é cobrado pelo governo federal e repartido com estados e municípios. Nosso objetivo é sempre o objetivo inicial, seja de aumentar a alíquota da CID ou criar uma nova CID. Nosso objetivo vai ser sempre buscar a melhora da segurança jurídica para esse processo, a melhora do transporte público e atender as pessoas que mais precisam do Brasil e desses grandes centros. Os deputados querem consolidar propostas de emenda à Constituição que definem uma nova partilha ou a criação de uma nova CID exclusiva para os municípios. A PEC, o que ela faz a destinação é para autorização que os municípios possam criar CIDs municipais. Nós vemos a São Paulo, é a maior cidade do país, a cidade que enfrenta o maior problema do transporte público. Para que, se você tomar noção, se não tivermos respostas eficazes a esse problema, daqui a 10 anos o transporte público em São Paulo é inviável, como é inviável em Belo Horizonte, em Rio de Janeiro e em outras metrópoles do país. E não poderíamos nos furtar de escutar, na cidade que enfrenta o maior problema, talvez as maiores soluções. Uma das propostas, a PEC 179 de 2007, pretende que o subsídio direto ao transporte para a população de baixa renda. Se não tiver política de desenvolvimento urbano associado a essa política fiscal do combustível para financiar o transporte público coletivo, pouco se avança, só se cria um novo tributo. Aquele que usa o transporte individual, que ele possa contribuir para o financiamento do transporte público, não em infraestrutura, não em obras, mas no custeio da tarifa. Por quê? Porque os municípios, você tem duas alternativas, ou você aumenta a tarifa, portanto você penaliza o usuário e aqueles que estão usando o transporte público e tem que ser privilegiado, tem que ser dado prioridade, ou você aumenta o subsídio, que de novo o subsídio é o dinheiro da sociedade, é de todos, e inclusive aquele que usa o transporte público paga 2 vezes, portanto. Especialistas lembram que os carros ocupam 75% do espaço público e que os congestionamentos atrapalham a fluidez dos coletivos. Daí o alto preço das tarifas e a baixa eficiência do sistema. O que nós precisamos fazer? É criar mecanismo, entendeu? De toda a sociedade e principalmente quem usa a via pública pagar para o transporte público. Aí quem sabe um dia a gente vai ter menos carro na cidade e ter um transporte público de qualidade e barato, né, para todos. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também no litoral do estado. Santos, nublado, hein? Faz calor, pode chover durante o dia. A máxima chega aos 30 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira será de tempo encoberto. A máxima prevista chega aos 32 graus. Mogi das Cruzes, o dia será de tempo com sol entre nuvens. A temperatura deve chegar aos 29 graus. Piracicaba, a quarta-feira será de tempo com sol entre nuvens. Os termômetros devem bater os 30 graus. Rua 25 de Março foi homenageada aqui na Assembleia Legislativa. Você vai ver depois do intervalo. Rua 25 de Março é homenageada aqui na Assembleia Legislativa. O maior shopping a céu aberto da América Latina completa 151 anos. É uma rua na capital paulista, mas não uma qualquer. A 25 de Março, que leva este nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, tem números gigantescos. A região abriga 4.000 empresas e 65 mil funcionários. Em datas comemorativas, chega a receber 1 milhão de consumidores. Para comemorar seus 151 anos, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, propôs uma sessão solene. Primeiro, a rua que leva o nome da data da primeira Constituição brasileira, Constituição Imperial de 1824, de 25 de março, e que é o maior shopping a céu aberto do mundo. Um potencial econômico enorme, um polo gerador de riquezas, de emprego, de alegria, de entretenimento, um símbolo
do trabalho paulista que é realizado por esse estado tão pujante. Portanto, a Assembleia se sente muito engalanada de poder fazer essa homenagem. Eduardo Ansará, presidente da Unavinco, União dos Lojistas da 25 de Março e adjacências, disse que se sentiu honrado de estar entre os 25 homenageados pelo Parlamento Paulista. É um momento muito importante para 25 de março, né? É um marco histórico isso, fazer na Casa do Povo esta homenagem de 151 anos da Rua 25 de março, uma rua que é conhecida em todo o território nacional e até internacionalmente, não é? É o maior polo comercial do país, abrange todos os segmentos possíveis e imagináveis, é uma rua muito querida, não é? Para nós é um motivo muito importante estar aqui hoje, entendeu? Comemorando esse evento que para nós, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância. O deputado Coronel Camilo, do PSD, que também prestigiou o evento, foi citado por homenageados por sua contribuição com a Rua 25 de Março, pela implantação da Operação Delegada na região. Eu sempre gostei do centro de São Paulo. Como tenente, trabalhei aqui e como coronel, fui comandar a região centro. Depois fui para comandante-geral e foi a 25 de março que a gente escolheu para implantar a primeira experiência de operação delegada. E foi um sucesso. Caiu 82% a criminalidade naquele local. A operação delegada são policiais trabalhando na hora de folga para a prefeitura, mas trabalhando fardado, desenvolvendo um trabalho da prefeitura e ganhando pela prefeitura. Isso deu muito certo. Foi um enfrentamento da desordem urbana na região que mudou a cara da 25. As pessoas passaram a se sentir mais seguras. Uma pena que isso não deu continuidade na medida que vinha sendo feito. E hoje, para mim, é uma alegria estar aqui comemorando, 151 anos aí do comércio na 25 de março, uma região aí que a gente tem um carinho especial. Deixo aqui um grande abraço à Cláudia, à Univinco, uma comunidade extremamente ativa e que ajuda a segurança pública. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca com tempo encoberto, a máxima chega aos 30 graus. Bauru, a quarta-feira será de tempo nublado e faz calor. A temperatura máxima chega aos 32 graus. Limeira, tempo encoberto, muitas nuvens, a máxima é de 30 graus. Marília, a quarta-feira será de tempo com sol entre nuvens também. A máxima chega aos 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é ual.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.